Olá, eu sou o professor José da Silva João e hoje falaremos acerca do máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Mas antes, deixa já o seu like para que o vídeo tenha mais alcance. Agora, analisemos a seguinte situação. Imagine dois doentes no hospital. Um paciente precisa tomar medicamentos de 6 em 6 horas e o outro de 8 em 8 horas. Se os dois começarem o tratamento às 0 horas do mesmo dia, a pergunta é, quando é que os dois voltarão a tomar medicamentos juntos? Para nós respondermos a essa pergunta, vamos analisar o gráfico que está aí. Então, observando bem o gráfico, nós temos ali a linha vermelha que descreve os intervalos que o primeiro paciente foi tomando medicamentos. Primeiro tomou às 0, depois às 6, depois às 12, às 18 e novamente voltou a tomar às 0 horas. Temos também aí a linha azul que descreve os intervalos que o segundo paciente foi tomando medicamentos de 8 em 8 horas. Nós estamos a observar que ele primeiro tomou às 0, depois às 8, depois às 16 e novamente voltou a tomar medicamento às 0 horas, que são 24 horas. Então, observando aí a figura, nós podemos dizer que os dois pacientes voltarão a tomar medicamentos juntos às 0 horas do dia seguinte. Observando com atenção o esquema que nós temos aí, podemos ver que 0, 6, 12, 18, 24 e assim sucessivamente são múltiplos de 6. E 0, 8, 16, 24 são múltiplos de 8. E nós podemos ver que o mínimo múltiplo comum do 6 e 8 é o número 24, que nós podemos escrever MMC, que significa mínimo múltiplo comum. Entre parênteses, 6 e 8 igual a 24, ok? Ou tu podes escrever 6M8 igual a 24, mesma coisa. Se você não tem noção de múltiplo, observa aí o exemplo. 24 é múltiplo de 6 porque existe um número que multiplicado por 6 dá 24. E temos aí que é o número 4, ok? Essa operação que associa dois ou mais números ao seu menor múltiplo comum chama-se minimação. E nós excluímos 0 desta operação. Vejamos como determinar o mínimo múltiplo comum. Temos aí o primeiro modo que é a interseção. Então temos como exemplo para determinar o mínimo múltiplo comum de 4, 6 e 8. Este processo consiste primeiramente em determinar os múltiplos de cada número separadamente. Portanto, temos aí os múltiplos de 4, os múltiplos de 6 e os múltiplos de 8. Agora, se prestar bastante atenção, tanto nos múltiplos de 4, de 6 e de 8, constam os números 24, 48 e 72. E estes múltiplos vão continuar a aparecer indefinidamente. A interseção destes três conjuntos serão estes números que estão nos múltiplos de 4, de 6 e de 8. Portanto, nós teremos aí como interseção 24, 48, 72, reticência, porque existe ainda múltiplos. Qual é o mínimo múltiplo comum de 4, 6 e 8? Observando infinitos múltiplos, podemos concluir que o mínimo múltiplo comum é o 24. 48 é múltiplo? É. 72 é múltiplo? É. Mas o mínimo múltiplo que está aí é o número 24. Portanto, o mínimo múltiplo comum de 4, 6 e 8 é 24. Vejamos o segundo método, que é o método de decomposição em fatores primos. Primeiramente, começamos a decompor o número 4. Então, temos aí 4 a dividir por 2, dá 2. 2 a dividir por 2, dá 1. Então, nós podemos escrever o 4 como sendo igual a 2. Já que o 2 está repetido duas vezes, pela definição de potência, podemos escrever 2 elevado a 2. Vamos novamente decompor o número 6. Então, nós temos aí 6 a dividir por 2, dá 3. E 3 dividimos por 3, dá 1. Podemos escrever o 6 como sendo 2 vezes 3. Vamos decompor o número 8. 8 a dividir por 2 dá 4. 4 por 2, 2. E 2 por 2 dá 1. Podemos escrever o número 8 como sendo 8 igual a 2. Já que o 2 está repetido 3 vezes, que é o expoente, colocamos 2 elevado a 3. E como nós determinamos o mínimo múltiplo comum? Ora, o mínimo múltiplo comum será o produto dos fatores comuns e não comuns elevados ao maior expoente. Então vamos observar primeiramente os fatores comuns. Nós temos aí que o fator comum que está em todos os números, em 4, 6 e 8, é o número 2. Mas qual deles tem o maior expoente? É o 2 elevado a 3. E quais são os fatores não comuns? Os fatores não comuns que temos aí é o número 3. Portanto, o mínimo múltiplo comum será igual a 2 elevado a 3 vezes 3. E nós sabemos que 2 elevado a 3 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. Portanto, obtemos o mesmo resultado que no método anterior. Agora, vamos falar do máximo divisor comum. O máximo divisor comum é o maior divisor desses números. Bom, se você não tem noção também de máximo divisor comum, é o seguinte. 2 é divisor de 4, por quê? Porque se dividirmos 4 por 2, vai dar resto 0, ok? O número que divide por um outro e dá resto 0
então é divisor deste número, ok? Nós aqui vamos apresentar apenas um método, que é o método de decomposição em fatores primos. Vamos considerar os seguintes números, 24 e 60. Primeiro, começamos a decompor os números separadamente. 24 a dividir por 2 dá 12. 12 por 2, 6. 6 por 2, 3. E 3 por 3, 1. Podemos escrever o 24 como sendo igual a 2 elevado a 3 vezes 3. Vamos decompor o número 60. 60 a dividir por 2 dá 30. 30 por 2 dá 15. 15 por 3 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Podemos escrever o 60 como sendo igual a 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5. O máximo divisor comum será dado pelo produto dos fatores comuns elevados ao menor expoente. Ou seja, aqui apenas vamos escolher o fator comum e retiramos de menor expoente. Quando o máximo divisor comum de dois números é igual a 1, podemos dizer que esses dois números são primos entre si. Vamos ver a relação do máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum. Essa relação diz o seguinte: dois números diferentes x e y, o seu produto é igual ao produto do mínimo múltiplo comum, que é dado pela letra M, pelo máximo divisor comum, que é dado pela letra D. Ou seja, em simples palavras, multiplica estes dois números diferentes, terás um resultado, e se calculares o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum e fazer o produto desses dois números, terás o mesmo resultado, ok? Simples assim. Vamos ver o exemplo. Portanto, vamos demonstrar aí a relação do máximo divisor comum pelo mínimo múltiplo comum. Temos dois números aí, 8 e 12. Nos pediram para nós demonstrarmos a relação de MDC e MMC. Então, nós temos aí que o x, que é o primeiro número, é 8 e o y é o número 12. Temos também que o mínimo múltiplo comum dos dois números, fica como tarefa comprovar isso, é 24 e o máximo divisor comum é 4. O máximo divisor comum dado pela letra D e o mínimo múltiplo comum pela letra M maiúsculo. Vamos escrever novamente a relação e vamos substituir os valores. X, 8 e Y, 12. Temos aí 8 vezes 12. Por lado direito nós temos mínimo múltiplo comum, que é o M, é 24, e D, que é o máximo divisor comum, 4. Vamos fazer as multiplicações. 8 vezes 12 dá 96. Comprovar isso. E 24 vezes 4 também dá 96, como queríamos demonstrar. Agora vamos para a nossa tarefa. Primeira pergunta. Determina o máximo divisor comum de 9 e 18, 70 e 350, 100, 50 e 60. Pergunta número 2. Determina a relação x vezes y igual a m vezes d dos seguintes números: 6 e 10, 30 e 40. Portanto, faça as resoluções e me envie esses resultados na minha página do Facebook. O link está aqui na descrição do vídeo. E as resoluções para esses casos estarei postando no Instagram. Siga-me no Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau.